que realmente façam uma diferença, ajude vocês na busca desse autoconhecimento, para que a gente tome decisões mais assertivas, né? E pare de se sabotar e ficar, né, frustrado por não saber da onde que está vindo, não é verdade? Então, esse é o meu propósito hoje com essa palestra. Muito obrigada e obrigada pelo convite mais uma vez, Carol. De nada, eu que agradeço você estar aqui. Algumas das meninas ainda estão entrando, então eu só queria né, falar para vocês um pouquinho assim, sobre a história da Tati, né, e também por que ela está aqui. A Tati e eu já trabalhamos juntas há alguns anos, né? Ela trabalhou junto comigo no Job Academy, me ajudando bastante com essa parte de coaching. Queria, inclusive, Tati, que você, né, lógico, acho que você vai começar por isso, se apresentando um pouquinho aí sobre a sua, né, sua jornada e como você chegou no coaching, um pouquinho antes de você começar. Mas, basicamente, a Tati, a gente já vem uns anos trabalhando junta, inclusive ela foi minha coach, né, por muito tempo, então eu trouxe ela aqui porque eu sei que ela vem também desse mesmo espaço, né, que nós, que é de tentar alinhar a questão, né, do nosso trabalho com o nosso propósito e ver como a gente pode tornar isso, né, uma coisa mais sustentável. Então, é contigo, Tati. Qualquer coisa que você precisar, eu dou no mamute, mas vai tocando aí. Obrigada por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Bom, então, na verdade, eu não tinha preparado essa parte da apresentação. Falha nossa. Mas, enfim, assim, eu sou de Porto Alegre, como a Carol, apesar da gente não ter se conhecido em Porto Alegre. Eu me formei em administração, mas eu sempre tive muito interesse pela área inicialmente de psicologia, que era como eu entendia. E no segundo momento, quando eu fui amadurecendo, eu fui entrando em contato com a questão da quântica, que há 10, 15 anos atrás não era muito falado, sabe? Então, essa questão de que tudo que nós vemos, sentimos, tocamos, tudo que a gente considera físico, primeiro foi um pensamento, né? Até a criação, certa, né? A partir da Bíblia, mas tudo que o homem criou, primeiro ele pensou para depois criar. Então, aí eu já fui entendendo, e a partir disso eu fui, então, buscando mais informação nesse sentido, porque, né, foi trazido para mim esse entendimento de que o pensamento materializa realmente as coisas. Então, eu fui estudando também sobre PNL, né, neurociência, que daí a psicologia já passou para, né, os conhecimentos atuais da neurociência, e eu acho muito interessante. Eu sou bem racional, assim, eu gosto de pensar com lógica, sabe? Isso é E eu legal fui comentar, né? Que muita gente que pensa nessa coisa de pensamento e manifestação acha que é só mágica, mas na verdade é estratégia, né? Existem ferramentas específicas e é muito racional também, correto? É muito racional, na verdade, hoje em dia tem toda a pesquisa, né, da questão do bóson de Higgs, da dupla fenda, de que as partículas elas se comportam ao mesmo tempo como partículas e como onda. Então, e nesse experimento foi comprovado que a interferência do pensamento do observador fazia diferença se a projeção ia ser partícula ou onda. Então, a partir daí que se teve esse entendimento, olha, o nosso pensamento realmente influencia isso, Sim, o que influencia é a bem matéria. científico, na verdade. Bem Uhum. científico, a ciência fez grandes avanços, tanto nessa área quanto na área da neurociência, sabe? E aí Então, você começou, então, a explorar mais esse lado, né? E a Tati também já morou muito tempo aqui na Austrália, né? Então, para as meninas também que estão aqui, né, já vieram, e agora voltou, né, para o Brasil. Aí a questão da formação em coach foi uma sequência desse processo todo, né, desse estudo, e o coaching, ele realmente abre bastante a mente,
para a gente identificar. É um momento assim de reflexão, como tu experienciou, né? Que é um tipo de reflexão guiada, por isso o coach é aquele que guia, né? E muitas vezes é aquele que treina também para um objetivo em específico, que vai ajudar tu a identificar os teus pontos fortes, pontos fracos, as áreas que tem que desenvolver, e às vezes é preciso auxílio de outros profissionais também, que nem um coach de atleta que vai dizer, olha, tu precisa de um nutricionista, tu precisa de um fisioterapeuta, mas o trabalho do coach é estar ao lado do atleta, identificando essas carências e os potenciais também, né? E maximizar, então, e treinar e maximizar os potenciais. Então, o coaching tem muito disso, e eu comecei a desenvolver esse trabalho em coaching em 2014, e daí, então, um dos outcomes do coaching foi o aplicar, né, o Break Free Yourself. Vai em busca do seu sonho, você também, não é verdade? Então, foi um momento que eu, assim, eu sempre quis ir para o... Não, eu tive uma experiência no Canadá quando eu era mais nova, em 2005. Fiquei morei um ano no Canadá, aprendi o inglês lá, tudo, voltei para o Brasil, terminei minha faculdade, aconteceu tudo isso. E daí eu sempre fiquei com vontade de voltar para o exterior e tal. E daí, então, nós arregaçamos as mangas, porque sou eu e o meu marido, né? E pegamos o avião para a Austrália. Foi muito emocionante, ficamos 4 anos na Austrália. Foi, assim, realmente... Cada experiência dessas é um divisor de águas, né? Por quê? Porque no momento que nós saímos da nossa zona de conforto, a gente realmente vai se conhecer o que nós somos capazes realmente ou não. Na zona de conforto, é muito confortável. É bom, eu acho que tem um lado bom do ócio produtivo, eu adoro. Mas, ao mesmo tempo, não se desenvolve muita coisa na zona de conforto, tu não avança muito. Então, é preciso, no meu entendimento, ócio produtivo para você criar, e existe esse momento da criação e o momento da ação. O momento da ação, em geral, vai ser sair da zona de conforto, daquilo que te é familiar, e, né, take the risk, assumir alguns riscos, para buscar aquilo que você entende que você merece, digamos assim, que você quer. E como é que a gente vai, então, aplicar isso aí, né? Agora na sua palestra, né? Quais são os insights, então, que você vai trazer aqui para a gente hoje? E só para manter aqui todo mundo na linha, a gente vai manter essa call, né, dentro de 1 hora. Então, a Tati vai fazer a palestra dela, vocês podem ir deixando as perguntas aí no chat, como eu falei, ou anotem, no final a gente vai ter um tempo, né, para falar mais. Mas eu vou tentar ao máximo respeitar o tempo de todo mundo aqui, né, e garantir que a gente vai sair no horário. Pode começar. Opa. Perfeito. Então, assim, eu queria convidar vocês a fazer essas reflexões. Para começar, se nós estamos buscando o nosso propósito, certo? O ideal é a gente ter um entendimento do que realmente é propósito. Então, eu acho que a gente pode começar por aí, né? O que é propósito? Propósito é a finalidade com que se executa uma ação. Ou seja, com que fim, com que intenção você faz algo. Ou seja, dentro de um cenário de carreira, de trabalho, de carreira, a gente poderia se perguntar: com que propósito, finalidade e intenção você quer trabalhar? Você quer disponibilizar, usar o seu dia, o seu tempo, a sua energia, o seu conhecimento, etc. Com que intenção você quer fazer isso? Você caiu, alguém caiu aqui. Tu caiu ou eu caí? Tu me escuta? Desculpa, eu estava no mute e não percebi.
Não, eu acho que às vezes quando alguém entra pode mudar a tela, né? A tela fica preta porque vai para a pessoa que entrou, mas você pode continuar indo, que é só uma questão do Zoom mesmo. Ok. Obrigada por me tranquilizar. Então, onde é que estávamos? Tá, então, com que finalidade você quer utilizar o seu tempo, a sua energia, né, os seus esforços, seu conhecimento, etc. Qual é a sua finalidade? Então, daí você tem que se responder isso. Existem várias finalidades possíveis. Inclusive, uma finalidade possível, e nesse momento você tem que ser muito sincero com você mesmo. E, na verdade, esse exercício é importante que se anote para se continuar refletindo em cima disso. E, na verdade, isso também vai ser a base para o próximo passo, que é identificar os sabotadores, né? E eu falo muito disso, né? Que a finalidade, né? Como você está usando essa palavra, às vezes é a questão, né? De qual é a sua intenção em fazer algo, né? Porque se a gente começa a fazer coisas só por fazer, ou só porque, né, é a opção mais fácil, ou é a opção que está disponível, é aí que a gente, né, querendo ou não, está entregando, né, o nosso poder, né? E se afastando exatamente, talvez, do que a gente quer, né? Para ir no que a gente acha que está disponível, né? A gente acha que é aquele o caminho. Qual dica que você daria para as meninas conseguirem? Porque às vezes a gente fala assim, qual é a sua intenção? Tem pessoas que nem sabem qual é a intenção delas. Como é que a gente consegue, talvez, às vezes, encontrar essa intenção? É através de pensar quais são as nossas prioridades? Ou pensar, talvez qual... O que você daria de dica? Porque às vezes a gente, né, quem está ainda perdidaça, não sabe nem disso. Claro, entendi. Como é que a gente pode deixar isso mais palpável, né? Uhum. Então, seria assim, com que finalidade eu quero trabalhar? A gente precisa ser honesto com nós mesmos nesse momento e a gente precisa tentar tirar da nossa frente questões morais, éticas sabe? Crenças, né? Coisas que... mitos, talvez. Porque talvez a resposta para que eu quero trabalhar seja para ganhar dinheiro e pagar as minhas contas. Uhum. Talvez a resposta seja para ganhar dinheiro e pagar minhas contas, para ganhar dinheiro e obter segurança e dar segurança para minha família. Pode ser trabalhar para ganhar dinheiro, para ganhar muito dinheiro, eu quero ter muito dinheiro. Você tem que ser honesto com você mesmo nesse momento, entendeu? Sim. Não existem Qual é a julgadores. prioridade, né? Qualidade de vida, né? Ficar mais tempo com a família, desenvolver certas qualidades. Na verdade, sim. Eu quando estou dizendo isso, eu penso naquelas pessoas que de repente pensam, olha, esse negócio de propósito, até tem um vídeo do Jô, que é uma entrevistada, ela é uma artista, e o Jô pergunta para ela, e qual é a sua marca, qual é a sua intenção? Eu quero ganhar dinheiro. Eu só pinto para isso, para poder vender e ganhar dinheiro. Então tem que ser honesto, entendeu? Não tem nada de errado com isso. Então pode ter essa pessoa que ela não tem grandes propósitos, ela não pensa em necessariamente contribuir, ajudar, Talvez ela só queira trabalhar para ganhar dinheiro e não tem nada de errado com isso. Talvez a pessoa pense mais de repente como você e eu penso tipo, o meu propósito, Tatiana, é trabalhar para ajudar as pessoas a conseguir lidar e superar as suas questões emocionais para atingirem os seus próprios objetivos. Esse é o meu propósito, porque eu entendo que eu trabalhando nisso com as outras pessoas, eu me retroalimento também e vou trabalhando eu mesma os meus próprios objetivos também, entendeu? Então, é um retroalimento. Mas talvez para outras pessoas não seja. Então, você tem que ser simplesmente muito sincero com você mesmo.
Ou não ainda, né? Porque às vezes tem essa parte da jornada, você não sente também, Tati? Que, por exemplo, quando você está no início, descobriu o seu propósito, tudo ainda parece bem material, né? E ao longo da jornada de busca, inclusive, né? É um processo. Então, no início pode ser que você não consiga ver mais além, né, do que pagar as contas, mas eventualmente você começa pelo menos fazer o quê? Eu quero pagar as contas, mas eu também quero ter um trabalho que eu goste, entendeu? Não é só pagar as contas. Então, você já deu um passo mais. Agora eu quero pagar as contas, eu quero né, um trabalho que eu goste e eu também quero ter mais qualidade de vida. E aí, agora eu já tenho esses 3, então o que mais? Então, eu senti que na minha jornada foi muito isso, sabe? O meu propósito, ele foi evoluindo conforme eu fui, né, chegando no next level e tipo, ok, agora eu já pago as contas, eu já sobrevivi. Então, eu vou para o next step, que é tipo, ok, agora eu quero qualidade de vida. Agora, né, eu quero, né, servir, quero retribuir. Então, você também não pode querer que seu propósito seja muito ajudar se você não está pagando as suas contas, porque aí é onde você começa, né, a ter, digamos, mais dificuldades. Conflitos de interesses, digamos. Conflitos de interesse, exato. Então, eu acho que seu propósito também ele pode evoluir e você pode decidir, ok, meu propósito agora, né, é fazer isso para que no futuro eu consiga, né, fazer essas outras coisas. O que você acha sobre isso? Na verdade, é essa a proposta, assim, é descobrir o seu propósito real num primeiro momento, eu entendo assim, o seu propósito de vida mesmo, aquilo que você nasceu para fazer, muito entre aspas, entendeu? Mas aí também existe isso que tu falou, a realidade. Às vezes não é fácil a gente perseguir, né, o nosso propósito de vida, porque muitas vezes, para a gente começar, é preciso recursos financeiros, né? Ou para a gente começar, a gente já não vai começar assim ganhando. Então, para isso que a gente, num segundo momento, faz um quê? Um planejamento, né? Um planejamento. Tipo, ok, eu quero contribuir com as pessoas, eu quero fazer um dia um trabalho voluntário, criar uma instituição de ajuda, qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho dinheiro? Não tem. Se você é brasileiro, né, a realidade, né, da maioria das pessoas que tem assim recursos limitados, né? A maioria das pessoas tem recursos limitados. Então às vezes não dá para sair de cara assim, perseguindo os objetivos mais nobres, né, que nós podemos ter. Às vezes é preciso planejamento. Mas quando você tem esse autoconhecimento de entender o que você realmente quer para a sua vida, você entende, você vai alinhando o que você precisa fazer para chegar lá, e daí você não se perde mais, entendeu? Porque a vida pode acontecer assim, você pode até acabar vendo, se passaram muitos anos e eu ainda estou nesse emprego, mas você nunca mais vai estar perdido de para onde eu vou, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Eu não sei... Repete o primeiro passo, então, de novo, antes de você passar para o segundo passo. Reforça, né, esse primeiro passo aí para a gente, até para as meninas conseguirem depois fazer o exercício e se perguntar isso. A pergunta é, qual é o propósito, qual é a minha intenção, com que finalidade eu quero desenvolver e me dedicar a um trabalho, a uma carreira, a um trabalho, uma atividade desses trabalho que te toma a maior parte do teu tempo, certo? Em geral, né? Aí, como a gente já falou, algumas pessoas, como tu, estão tentando justamente implantar este equilíbrio, né, entre trabalho, vida pessoal, família, etc. Mas é uma busca, porque o mercado, a gente sabe como o mercado em geral né? Em geral exige bastante dedicação, né? E tempo da gente e tal. Mas é tudo uma questão de planejamento e autoconhecimento. A pergunta primeira é, com que finalidade eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar para ganhar dinheiro? Eu quero trabalhar para ajudar aos outros? Eu quero trabalhar, talvez, para mudar algo. Às vezes, cientistas, políticos, enfim, algumas pessoas têm esse desejo,
não só de trabalhar para ajudar, como de fazer a diferença, de mudar algo, de descobrir a cura, às vezes, né? De descobrir novas tecnologias, de descobrir... Então, às vezes, se trabalha para mudar algo, às vezes se trabalha para descobrir algo. What's your call? Qual é o seu chamado, né? E eu penso muito pelo meu exemplo, né? Seria de que, às vezes, o que você quer trabalhar em você, né? O que você quer desenvolver em você, o que você gosta, está muito alinhado com o seu propósito, né? Porque o nosso propósito, querendo ou não, ele vem, né, dos nossos desejos mais internos, mais profundos, mais vulneráveis, né? Aqueles que a gente geralmente não quer mostrar para ninguém, porque é muito delicado. Então, eu penso, por exemplo, como eu, né, a minha finalidade, talvez, né, eu tenho essa sensação dentro de mim de ajudar as pessoas, que eu nunca consegui nem explicar isso, ou escolher, eu não sinto nem que é uma escolha, sabe? Eu sinto que vem tão natural, né, de mim querer ajudar, que eu sinto que isso está alinhado com o meu propósito, né? Então, eu acho que às vezes é também sentir as coisas que você não consegue evitar, né? Que você, mesmo que você tente, ou, né, que você necessariamente pensa, pô, eu não estou numa situação de ajudar ninguém, mas ainda assim, né, você se vê se desdobrando em 1000, né? Ou de repente você não está ainda numa situação, né, de ter qualidade de vida, mas você sente que você sempre acha um tempinho para trazer isso. Então, comece a notar essas coisas que são naturais para você e que você procura no seu dia a dia, como sendo um bom lugar para começar. A gente vai ter essas dicas mais adiante também. Então, só para finalizar, o que é propósito? Propósito, finalidade e intenção. O que é missão? Missão é aquilo que você faz, as ações que você toma para atingir o propósito. Qual era a missão do Rambo? Salvar os presos lá, né? Tô aqui dando uma Sessão da brincando, né? tarde, exemplo, sessão da tarde, né? Sessão da tarde. Né? Então, a missão é aquilo que você vai ter que fazer para atingir o seu propósito, que é a finalidade, né? Daquilo que você está fazendo. Ok. A gente falou um pouco sobre o mindset. O mindset para essa reflexão é justamente aquele mindset neutro no primeiro momento, entendeu? Vamos tentar deixar o juiz da nossa cabeça de lado agora para analisar o cenário, para se autoanalisar, para a gente ser sincero com nós mesmos. A gente tem que tirar os preconceitos da nossa cabeça nesse momento, porque senão o nosso sistema de proteção vai impedir essa clareza de ideias, entendeu? Porque você vai pensar, por exemplo, na verdade o que eu queria era ganhar muito dinheiro, ser muito rica, mas na verdade pessoas ricas são ruins, as pessoas não vão gostar de mim se eu for rica, entendeu? E daí você já está se sabotando já no primeiro passo, sabe? Então, tenta tirar. Não veja as coisas como sendo boas ou ruins. Tenta olhar com esse olhar neutro. Como diz aquele conto indiano, né? Um fazendeiro, o filho de um fazendeiro foi andar a cavalo, se acidentou e quebrou a perna. O vizinho do fazendeiro estava comentando então com o pai, dizendo: poxa, compadre, que pena, né, que o seu filho quebrou a perna e tal, agora não vai poder te ajudar com os cavalos e tal. Aí o pai disse: pois é, não sei se é tão ruim assim, se é bom, se é ruim, vamos ver. Aí o que aconteceu? Estourou a guerra, né? E todos os meninos da idade dele foram convocados para a guerra, mas ele não foi porque estava com a perna quebrada. Então, estar com a perna quebrada é bom ou ruim? Depende. Na verdade, se o universo é binário, tudo é neutro, é bom e ruim, e não é nem bom nem ruim ao mesmo tempo, né? Esse efeito binário de ser partícula e onda, todo o sistema de computador ser binário, então existe uma verdade aí. Então, a gente não pode classificar as coisas como sendo totalmente boas ou totalmente ruins, porque, na verdade, elas são bipolares, né? Então, é o que eu costumo dizer. Às vezes, as pessoas pensam que
de repente, pensar alto, querer ser, né, alguém que vai mudar o mundo e tal, pode parecer ganancioso, mas, na verdade, muitas vezes é graças a essas pessoas gananciosas que o mundo é mundo, que a civilização é civilização, que nós temos o que nós temos. Porque se todo mundo pensasse pequenininho, não haveria ferrovia, não haveria indústria, não haveria computador, não haveria nada, entendeu? Se todo mundo pensasse Não do haveria mesmo. evolução, né? Eu acho que essa é a principal questão. Às vezes a ganância, tu pode pensar, ah, mas é errado eu querer ir pelo dinheiro. Mas o dinheiro como é que assim, é simplesmente aquela coisa que tu coloca para te motivar. Mas, querendo ou não, quando tu tem dinheiro, ele só vai amplificar o que tu já é. Se tu já é uma pessoa caridosa, se tu já é uma pessoa, né, boa, se tu já gosta de ajudar o outro, o dinheiro vai vir para aumentar aquilo em você. Agora, lógico, se você já era gananciosa, né? Você estava preocupada com você, lógico, também tem esse lado, como você falou, tudo é binário. Mas eu vejo muitas pessoas, e eu ouvi isso no último Grammy que teve, né? A Alicia Keys, que eu amo, estava apresentando, e ela falou isso, ela falou, gente, é preciso que as pessoas boas também sejam, de alguma forma, gananciosas, porque senão somente as pessoas que estão, né, no mundo para fazer maldades vão acabar tendo acesso a essas coisas. Então, hoje em dia, a ganância virou até uma forma de você só amplificar a sua própria voz, né? E conseguir ajudar mais pessoas, ou conseguir expandir o que você já é. Então, essa é uma reflexão bem interessante. E vou aproveitar e jogar uma coisa aqui que eu ouvi dentro das nossas aulas, que talvez você pode colocar na palestra onde você quiser, talvez seja mais para frente. Mas algumas das meninas, às vezes, pensam, eu queria fazer isso, mas elas não conseguem ainda, talvez, entender, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu queria trabalhar com eventos, mas eventos não funciona no meu estilo de vida. Por quê? Você acha que isso poderia ser uma questão também de mindset, que elas estão muito pensadas em ver o evento como sendo essa, né, querendo ou não, uma visão de tipo, eu sei que trabalhar com evento significa isso, automaticamente isso é ruim, então eu não vou por esse lado. Como é que você daria uma perspectiva para as pessoas que querem fazer algo, até sabem o que é, mas não acham que ou elas são boas o suficiente, ou que aquilo vai dar certo, ou que talvez vai se encaixar com um estilo de vida, né? E aí elas começam a ficar muito presas nas crenças, né, que elas têm, ao invés de seguir o que elas... Novamente, eu acho que é uma questão de autoconhecimento e organização, assim, no sentido de que é importante a gente adquirir o hábito de colocar tudo no papel e de tentar desenvolver uma habilidade analítica das coisas. Porque a nossa mente, ela é como se ela não tivesse fronteiras, ela é muito louca. O que ela faz? Ela maximiza algumas coisas, minimiza outras. Por quê? Porque nós somos seres emocionais que pensam. Não somos seres racionais que sentem, nós somos seres emocionais que pensam. E existe uma razão, uma explicação totalmente científica para isso. No momento que a gente tem um pensamento que de alguma forma pode nos gerar uma ameaça física ou emocional, a gente vai travar e vai maximizar os riscos. Essa é uma habilidade adquirida pela evolução, certo? Então, quando a gente fica só no campo das ideias dentro da cabeça, a gente se perde, a gente não consegue ter essa racionalidade. Mas quando nós colocamos no papel, tudo se esclarece. Tipo, Então, prós e contras, né? Coisas assim que você diz, colocar no papel, é isso? Então, se eu entendi bem essa situação, eu proporia uma análise de cenário, entendeu? O que é necessário para formar um evento, pontos fortes e pontos fracos, né? De eu né, abrir e comercializar um evento, pontos fortes e pontos fracos da minha, digamos, realidades, habilidades, capacidades, etc., entendeu? E dessa forma clara, daí tá claro, não é que dentro fica confuso demais.
Então, né, quando você desenha literalmente, vê as coisas com essa clareza no papel, você daí consegue eventualmente conseguir identificar como lidar, contornar, overcome essas iniciais barreiras, entendeu? E daí tu vai sair a pesquisar como é que dá para fazer assim, como é que dá para fazer assado, que tá aí tudo de prova, né, para mostrar que é assim que se faz. Isso que eu ia falar, eu tive, gente, uma sessão individual com a Tati há uns anos atrás, agora acho que já deve fazer quase 2 anos, né, Tati? Mas ela fez esse exato exercício comigo e foi muito poderoso, porque eu estava muito confusa entre fazer um business em inglês, em português, se eu fazia um business sobre lifestyle, se eu fazia de carreira, eu estava assim, um emaranhado, e eu fiquei exatamente o que ela falou, eu ficava decidindo tudo na minha cabeça, e eu passava o dia inteiro pensando naquilo. No final do dia eu estava cansada, eu estava desenergizada e eu não conseguia agir mais, né? Porque eu fiquei paralisada pela confusão mental e a pressão que eu estava me colocando de decidir, na verdade, me impedia de tomar a decisão, né? E aí eu cheguei e falei para ela, eu falei, Tati, nossa, me ajuda. E aí a gente fez uma sessão onde ela fez exatamente isso. Ela, Carol, você põe os prós, né, e os contras de ter um business em português e outro em inglês. Aí depois você põe os prós e os contras de um business assim e de um business assado. E quando você vê a lista, você vai saber a decisão, você vai sentir ela, não vai ter mais dúvida. E foi exatamente o que aconteceu. E ainda depois ela fez uma sessão comigo que era que nem você falou, né, da will, né, que as partes, né, da carreira e o que das minhas capacidades, onde elas estavam dentro dessas duas, né, opções também, né? Ah, se eu for para a opção de marketing ou se eu for para coaching de carreira, aonde as minhas habilidades ou as habilidades que eu mais quero usar estão? Porque, querendo ou não, a gente pode ter vários talentos, mas tem talentos que a gente quer usar e que a gente quer continuar desenvolvendo e outros que a gente já, entendeu? Já quer deixar para trás, não é mais tão importante, né? Então, eu acho que isso é bem legal de fazer, esse exercício de colocar no papel. Com certeza, Carol. Eu fico tão feliz assim quando eu consigo ajudar a pessoa a ver com clareza, porque é óbvio que eu sofro disso também, né? E às vezes, e de novo, o papel do coach, do terapeuta, do psicólogo, do profissional capacitado é importante para nos ajudar, a nos guiar, para a gente não acabar para nós não acabarmos nos perdendo nas nossas próprias emoções, né? Qual é o passo 2 aí, então? Ou não sei se você já falou o 2. É o mindset, né, que você já falou. Ok, tá, então eu falei sobre o mindset, coloco o juiz de lado, ok, tá. Seja mais neutra, né? Não vá tanto, ai, super excited desse lado, e aí, pá, você decepciona, né? Tem que olhar sempre o ponto positivo e negativo de tudo e tentar ser o mais, né, neutra possível na sua decisão para que você tome uma decisão mais entre o emocional e o racional, não é, né? Nem tanto um nem o outro. Se a gente é muito racional, a gente acaba depois se sentindo mais frustrada. E se a gente é, né, muito emocional, a gente depois acaba não necessariamente, às vezes, tendo, né, as estruturas para fazer a coisa funcionar. Então, é sempre no equilíbrio que o sucesso se encontra, né? Acredito plenamente nessa máxima também. Então, muitas pessoas, elas descobrem o seu propósito na infância, porque a infância é um período muito louco também da vida e do desenvolvimento de nós seres humaninhos, entendeu? Porque a criança é um serzinho lá todo inocente, que não tem entendimento de nada. E se nós somos seres emocionais, imagina então uma criança que não tem entendimento, não tem experiência, não tem nada. Ela é pura emoção. Então, é por isso que a infância, a primeira infância, essa parte de desenvolvimento é tão importante e vai sim formar muitas características, muitos pontos assim que vão te acompanhar para o resto da vida. Então, o que acontece? Muitas vezes é comum a pessoa descobrir o seu propósito pelo estímulo familiar que ela teve. Por exemplo, se tu nasce numa família, eventualmente, vamos dizer que teu pai e tua mãe tiveram uma doença, faleceram dessa doença, às vezes isso serve como estímulo para a criança
querer ajudar os outros e querer ser médico, ou querer ser cientista, ou querer ser útil. Tudo vai depender da emoção que ele sentiu com a perda, né? Com aquele processo todo que ele viveu, entendeu? Então, às vezes, isso vai ficar muito claro, sabe? Desde o início, qual é o teu propósito por essa interferência. Às vezes por traumas, mas às vezes também por admiração, né? Às vezes, você tem lá suas referências quando criança e você vê lá seu pai, sua mãe, seu tio ser super bem tratado, prestigiado, amado. Estou colocando aqui cenários hipotéticos, né? Por desenvolver o trabalho que desenvolve, entendeu? E daí, às vezes, aquilo, né, te dá um clique, poxa, é isso que eu tenho que fazer na vida, né? Então, tem tudo isso que ajuda nessa reflexão, tenta voltar um pouquinho lá atrás, né? E pensar como é que você era na sua infância, quais foram os seus estímulos e o que você sentiu, né? Os seus estímulos emocionais com isso. Eu tenho um exemplo rápido para dar aqui, mas é a questão exatamente isso, né? Por exemplo, tentar, para as meninas, por exemplo, que talvez não estão conseguindo pensar, mas qual exemplo da minha infância? Que idade que eu penso? Como é que eu começo? Que dica que tu daria? Como é que elas conseguem voltar lá e onde elas voltam? Como é que é esse É que processo? esses eventos significativos, eles ficam bem marcados. Você lembra, né? Não é de... Você Lembra. lembra. Tu lembra do dia que, de repente, tu vai lembrar, de repente, de ver a tua mãe na cama e dela não ter podido ir no Dia das Mães na escola e do não sei o quê, e tu lembra de... aquilo, isso Ou da fica falta de registrado, que gera dinheiro, uma né? Que a emoção família forte. tinha, e agora tu quer ter dinheiro porque tu viu, né? Como é ruim não ter, então agora, né? Eu tenho muito Essa questão da crença do dinheiro é terrível, porque o que acontece? Se tu viveu numa situação familiar de caos financeiro, entendeu? Ou você vai criar essas crenças limitantes de dinheiro para o resto da vida e vai ter sempre dificuldade financeira, porque sempre faltou, e daí aquela crença da escassez ficou muito impregnada. Ou, de repente, dentro dessa situação, você teve um estímulo para a seguinte: quando eu crescer, eu não quero passar por isso. Tudo vai depender da emoção, né, que gerou. Certo. Tudo depende Então, você acha que elas vão lembrar se elas simplesmente dedicarem um tempinho, né? Aí senta, medita e pensa, ok, quais foram as experiências, né, que eu tive que me marcaram e como elas podem agora estar impactando nas minhas decisões? Tipo isso? Tipo isso. É uma reflexão essa muito pessoal e essa, assim, não tem... Mas a gente vai chegar em outras dicas mais exatas. Mas isso é uma das dicas. Reflete lá na tua infância quais foram os teus estímulos, entendeu? Como é que tu se sentiu, enfim. Porque se aconteceu esse clique lá na infância, a pessoa vai saber. Ela vai lembrar. For sure. Oi, Júlia, você... ela mandou uma pergunta? Sim, a Júlia está perguntando aqui, né? Uma pergunta, ela está dando um exemplo, né? O que aconteceu na minha infância que remeteria ao meu propósito de hoje? Então, talvez essa pergunta que ela possa se fazer, ou... Não, na verdade, essa é a pergunta que eu faço para ela. Eu vou te falar uma coisa que, por exemplo, né, talvez, Júlia, uma pergunta boa, por exemplo, é pensar no seu pai e a sua mãe, que são os principais, né? Lógico que a Tati falou, tem o tio, tem a tia, tem o amigo e tal, mas sempre Professor. pensa em quem foram as pessoas que foram referência para você como sucesso, porque aqui a gente está falando de trabalho, né? Então vamos focar. Então pensa quem para você na sua infância era referência de uma pessoa bem-sucedida, né? Uma pessoa que você olhava e admirava nesse lado, talvez profissional, e lógico, considera seu pai e sua mãe sempre, porque eles são as mais próximas de você. E aí começa a analisar qual era a sua visão, né, dessas pessoas. Então talvez você olhava para ela e achava que ela era bem-sucedida por isso ou aquilo, ou, né, você pode sentir, na verdade, né, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? O meu pai, ele saiu de um trabalho CLT, né, e foi abrir a empresa dele, e durante o processo, né, teve a empresa muito bem sucedida durante muito tempo,
E, eventualmente, ele teve, né, um trauma, querendo ou não, de que ele teve que se afastar da empresa dele, né, que ele ajudou a criar, e isso levou ele à depressão. Então, toda vez que eu começava meu business, eu tinha muita ansiosidade. Lógico que hoje em dia eu estou aqui ensinando sobre negócios, por quê? Porque eu, no fundo, quero ajudar meu pai. Eu estou resgatando isso, entendeu? Emocionalmente, aquela sensação de ver meu pai na cama, depressivo, após ter que ser desligado da empresa dele, algo que ele gostava tanto, me marcou muito. Então, hoje em dia, né, eu fiz o meu propósito, né, ajudar as pessoas a terem um negócio delas de uma forma fácil e tal, porque eu estou resgatando aquilo. Então, às vezes, é só você tentar perceber o que você está vivendo agora, o caminho que você traçou e quem são as pessoas que podem estar relacionadas, e aí se permitir experimentar um pouco disso. Aquilo que nos marca, não tem essa palavra por acaso, é porque marca, é porque a gente vai viver 100 anos e vai lembrar daquele episódio, entendeu? Então, o que tu disse é exatamente isso. Me diz uma coisa, tu é filha mais velha, não? Tu tem irmãos? Tá me ouvindo? Tu Pode ficou só ter que tem um delay, né? Um delay um pouco nas mensagens, mas talvez ela vai responder aí daqui a pouquinho. Mas Tô ouvindo uma pergunta. Uhum. Tu é a filha mais velha? Tu tem irmãos? Pra ti mesma, Carol. Para mim, desculpa, gente, estava esperando a outra. Estava esperando a Julie. Eu sou a filha única, mas sou, assim, por parte de mãe e pai, mas eu tenho, né, irmãos mais velhos por parte de pai só. Então, cresci como filha única. Ah, tá. Não, porque é muito normal, né? A criança, o filho mais velho, ou talvez o filho único, terem esse ímpeto de querer consertar as coisas. Então, o teu desejo, na verdade, é tentar fazer alguma coisa to fix para consertar aquela situação que o teu pai passou, entendeu? Tu, criancinha, via lá o teu pai na cama, depressivo, e tu queria fazer alguma coisa para ajudar, para consertar, para não sei o quê. E daí tu, criancinha, não podia fazer nada. Daí a gente cresce 30 anos só para poder fazer o que a criancinha não podia fazer. Sim. Sim, exatamente. Eu acho que isso que é o legal do propósito, porque o propósito ele vem às vezes de geração para geração, né? Ele pode estar passando exatamente por essa questão de evolução e cura. Eu acho que tem a ver muito com os estímulos, mas também não é uma regra. Talvez as pessoas não tenham essa marca, talvez não tenham. Eu tive também essa influência pela minha infância, entendeu? Do meu propósito, desde que eu era bem jovenzinha, que eu queria ser psicóloga para ajudar as pessoas com os problemas emocionais delas, devido ao caos emocional que eu cresci na infância, entendeu? Então, às vezes fica muito claro, mas às vezes não. Às vezes, quando não fica, a gente vai chegar lá, como é que a gente pode adquirir um pouco mais de autoconhecimento, sabe? Sim. Ok, deixa eu. Ok, é por isso que precisamos tirar um momento para. Ok. Tá. Então, eu acho que a gente já evoluiu no entendimento de missão e propósito, de autoconhecimento, de saber o que a gente realmente quer. E daí as perguntas que vão aprofundar, então, esse autoconhecimento na questão do propósito, o que fazer da minha vida, agora são bem importantes. Podem anotar. Eu vi que a Julie fez mais perguntas, eu vou continuar aqui, depois a gente vai para as perguntas. Acho ótimo. Vai com as perguntas que eu vou gravar aqui até, Melina, porque essa daí até eu quero saber. Vai. Tá. Maravilhoso. Maravilhoso. Então tá. Pergunta número 1, very important. Quais são os seus 5 maiores talentos? Pergunta número 2. Quando você pensa em si mesmo, quais são as suas principais características? A outra forma de colocar isso é: se você fosse se descrever para outra pessoa, como você se descreveria? Quais são as suas principais características? Ok? Ok. Now, quais as evidências que você tem
de que você tem essas características, esses talentos e comportamentos, ou seja, que evidências, comportamentos suportam o seu statement, a sua afirmação de que você tem determinados talentos e características. Por exemplo, se você me diz assim, quando eu penso sobre mim, um dos meus maiores talentos é cozinhar. Eu adoro cozinhar, se eu me descrevo para alguma pessoa, eu digo que eu sou uma pessoa apaixonada por comida e tal. Quais são as evidências de que um dos seus maiores talentos é cozinhar? Uma das evidências, por exemplo, é você dizer, olha, eu não tenho condições de trabalhar com comida, eu tenho meu emprego e tal, que paga minhas contas, mas todo o meu horário livre é dedicado à cozinha, dedicado a assistir programas, livros, experimentar outros temperos, eu passo horas no mercado, no sacolão, aqui em Floripa, escolhendo as melhores frutas, etc, etc. Esse é um tipo de evidência que vai suportar, né, o que você afirmou. Pergunta número 4. Como, very important, é muito importante essa pergunta. Peraí, vai. Como você se sente ao executar essa atividade, por exemplo, cozinhar? Como é que você se sente ao cozinhar, ao estar envolvida lá com a culinária, com as compras, com tudo mais? Como você se sente? Provavelmente são vários sentimentos, ok? Tudo isso anotado, pessoal. Então, quinta pergunta. Eu ia falar, agora não vai dar para responder, mas anotem as perguntas, né? E depois a gente pode mandar também para elas, né? Pode, com certeza. Então, daí, para finalizar, a quinta pergunta é: quais são os seus objetivos pessoais e profissionais? Onde é que você quer chegar? Onde é que você quer estar? Quando a resposta do propósito às vezes é dinheiro, eu quero dinheiro, é importante também ir um pouco mais a fundo e se perguntar para que você quer dinheiro? Porque dinheiro em si não é nada, o dinheiro serve para realizar alguma coisa, certo? Então é importante a gente saber também para que a gente quer esse dinheiro. Quero poder e fama, por quê? Porque eu quero ser amado, porque com isso a gente vai conseguir identificar as crenças limitantes e os sabotadores, entendeu? Maravilha. Então, deixa eu ver aqui. Ok, objetivos. Qual a sua missão, então? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Onde você quer chegar? E quais são os seus valores? Agora que vem também. A questão dos valores, você pode responder, na verdade, inclusive, primeiro de tudo, e eu tenho um material que eu uso sobre valores que eu peguei emprestado de um coach, do Jerônimo Temel. Ele disponibilizou esse material para o público e eu achei muito interessante, não tem inicialmente no curso de coach, que é um gráfico de valores. Eu não sei se eu te dei na nossa sessão. Mas valores, então, é aquilo que realmente importa para você. O que realmente importa para você? É família? É honestidade? É contribuição? É status? É comprometimento consigo mesmo? É comprometimento com os outros? Então, existe uma série, né, de itens que você pode se identificar ou não ali e elencar 5 valores que você se identifica que é importante para você. Dentro desses 5, depois você vai colocar dentre eles em ordem de prioridade, qual que é o mais importante dentre esses valores. E dessa forma, eu vou ter que disponibilizar esse chart também. Eu não tenho ele nem impresso. Mas eu disponibilizo para vocês, é um trabalho muito interessante, que ajuda também muita gente a se autoconhecer e identificar o que é mais importante. Porque tanto na vida quanto na empresa, se você não tem valores, você não consegue tomar decisões. Os valores também são importantes para tomar decisões.
Então, por exemplo, num business, entendeu? Se o teu valor, se o teu objetivo com aquele business é construir uma marca forte e permanente de longo prazo, entendeu? Então, muito provavelmente, nas situações de decisão, você vai ter que abrir mão de repente, um lucro imediato para construir essa marca e fidelizar o teu cliente, etc. Agora, se você não tem esse norte dos valores, tu vai estar lá, tu ou o teu funcionário, e vai estar o cliente reclamando do serviço, e tu vai pensar o quê? Não, mas pagou, tá pago. Às vezes tu vai pensar só no dinheiro, porque as contas estão, né? Então, se tu não tem bem claro quais são os teus objetivos e onde você quer chegar, o que, que é mais importante para você na vida e no seu negócio, você provavelmente vai tomar decisões equivocadas, entendeu? Eu concordo plenamente, e eu acho que, inclusive, o adicional que você já falou, em todos os meus negócios, o que me fez ter sucesso, né, foi as minhas morais e os meus valores, porque as pessoas percebem isso. Elas percebem, é isso que também constrói autoridade, né? Quando você tem autoridade é porque as pessoas conseguem saber quem você é e automaticamente, então, elas confiam. Que a autoridade vem das pessoas confiarem em você, elas confiarem no seu negócio. Elas vão te pagar, né, para fazer algo, elas querem confiar que você vai entregar, confiar que você sabe. Então, o valor, ele também te ajuda a se tornar uma pessoa mais estável, né? Ou um negócio, uma marca mais estável. E como você falou, a longo prazo, se você tem esses fundamentos, né, bem enraizados, não importa se vir, né, pandemia ou vir coisas externas que tentam te derrubar, se a tua base está forte, tu consegue evoluir e te adaptar, firmada somente nos valores, na morais, na missão, na intenção, e o resto tu adapta. O como tu faz, tu vai adaptar. Talvez o que tu faz, tu pode adaptar, mas isso não muda. E essa que é a questão do propósito. Ah, olha aí, agora rolou um insight, porque a Tati deu todo o conhecimento e eu estou aqui organizando, é isso que a minha mente faz. Outra coisa que é legal, né, entender, gente, que às vezes a gente tem que valorizar as coisas, os talentos que a gente tem que são um pouco mais difíceis de tangibilizar. Por exemplo, saber mexer num software, né, saber né, ter skills de coaching, isso são coisas que você tangibiliza através de certificados, né, de coisas que você faz. Mas, por exemplo, eu notei uma coisa que eu achava antes muito natural, que meu cérebro consegue captar informação e transformar essas informações em passos ou em processos ou em, né, em coisas que simplifica para as pessoas entenderem. É a mente racional, né? E eu nem sabia que isso era, na verdade, né, uma coisa específica. Olha aí. Afim. Ai, um novo participante. Olha como tá grande, meu Deus do céu. E essa é outra coisa que eu queria aproveitar, já que a gente teve essa interferência aqui positiva. Um dos meus valores é a família, né? Foi a maternidade. Então, quando eu tive meu negócio, eu tive que entender que isso ia ser prioridade para mim, acima, né, do dinheiro. Então, hoje em dia, a gente está assim, fazendo o que dá com o que pode, porque essa é a prioridade. Mas eu vou passar para você aí para resolver aqui, então. Vai, Tati. Não, então, amada, eu acho que a ideia que eu queria passar era bem isso, assim, a gente, né, tá conversando há uma hora já. Eu realmente acho que isso é a introdução, assim, digamos, desse autoconhecimento, mas eu tô bem excited, bem ansiosa para conversar com vocês sobre os sabotadores. Tive acesso a um material tão maravilhoso esses dias, tão esclarecedor, tem me ajudado enormemente. E essa é uma outra parte. Mas então, a ideia é essa, entendeu? Identificar o seu propósito, com que finalidade você quer trabalhar, utilizar do seu tempo e seus recursos, entendeu? Identificar os seus valores, tentar limpar a sua mente de preconceitos e pré-julgamentos, deixa o julgador interno, externamente, de lado, e vamos refletir sobre essas perguntas. Da minha parte era isso. Me diz se tem alguma pergunta aí para nós
Sim, vamos aguardando aí se as meninas... Se alguém quiser falar ou fazer uma pergunta ao vivo aqui, já ter um insight com a Tati para aproveitar, pode deixar aqui no chat, eu quero falar, ou levanta a mão aí, que né, abre seu áudio, que você pode também colaborar. Mas vamos aproveitar começando, então, com o que a Julie, né, falou aqui, essa questão que ela falou... que ela também tem essa questão, né, de querer arrumar o que aconteceu ano passado com os pais dela, né, e sendo a filha mais nova, talvez isso possa ter algum impacto. E ela também falou aqui, né, e me perguntei, né, me peguei querendo fazer as coisas para honrar meus pais, né, para que isso daria certo. Então, exatamente, eu acho que esse é o feeling que eu tinha, eu nem sabia que eu tinha esse feeling, até eu não estar, esses dias eu tive o insight. Então, às vezes, você já está agindo com aquilo sem nem perceber que é exatamente aquilo. Então, é por isso que, às vezes, é muito importante a gente seguir o nosso coração, porque por mais que racionalmente você não entenda o que você está fazendo, o seu coração sabe aonde está indo, entendeu? Enquanto a tua mente está confusa, o teu coração está certo, né? Eles sabem onde é que é. Então, essa que é a questão, o momento que primeiro tu sente e depois tu racionaliza, e não ao contrário, né? De tipo, agora eu racionalizei, agora eu quero sentir prazer. Agora eu já fiz, né? Controlei tudo, agora eu quero relaxar. Mas não funciona assim, você primeiro tem que relaxar, né? E se permitir para as coisas começarem a fluir. Então, acho que é um pouco da gente inverter, né? A maquininha que a gente aprendeu e pensar que os nossos pais tiveram nessa grande influência e que a gente tem que definitivamente olhar para essas experiências para tirar as clues, né? Essas ideias, esses pequenos insights e poder aplicar eles no que a gente está fazendo hoje. Na verdade, eu acho que o foco não é os nossos pais, e sim a nossa infância e quem participou da nossa infância. Quais são, né? Quem foram os nossos estímulos, entendeu? E muitas vezes não é o pai, às vezes é um tio, um primo, né? Ou um professor que é alguém que fica muito em contato com a criança. Xuxa, né? Como eu e a Ju já falamos aqui, às vezes tem a questão também externa de que tu não tem referência no teu ambiente do que tu quer ser, então tu projeta, né? Na tua infância, numa pessoa, num artista, né? Numa pessoa que tu almeja ser. Então, se tu não tem o que tu almeja na tua realidade, muitas vezes tu projeta também na TV, né? E nesses, sei lá, nas princesas da Disney, né? Em todas essas coisas. E hoje em dia, como adulta, acha isso que é besta. É besta você, né, querer... Mas claro que superficialmente parece besta, mas quando tu vai analisar mais internamente, não é tão besta assim, né? É um desejo, na verdade. Por exemplo, né? É besta você ficar esperando por um homem no cavalo branco. Tá, é besta se tu falar assim, mas se tu pensar que tu quer um homem que te trate bem, entendeu? Que abra a porta do carro pra ti, que seja legal, não é tão besta, tá entendendo? Tipo, é só que a gente leva pro extremo e ridiculariza as coisas, né? Com certeza, a gente não pode ter esse tipo de julgamento, sabe? Porque houveram estímulos naquela criança que era pura emoção, entendeu? E o que fez sentido para aquela criança fez sentido, e talvez essa seja a tua missão de vida, talvez por isso que esses players estivessem na tua vida, para que, né, gerassem justamente esse tipo de experiência, entendeu? E não vamos julgar essas experiências, se elas foram sabe, para o bem da humanidade, ou se foram extremamente egoístas, não importa, entendeu? Num primeiro momento, o importante é se conhecer, sabe? E vamos deixar para lá os valores externos, porque no momento em que você se conhece, eu acho, inclusive, que às vezes tu não precisa mais da religião como parâmetro para bem e mal, certo e errado, entendeu? Se tu reflete sobre as tuas experiências e os resultados das tuas ações eu acho que começa a ficar bem claro, certo e errado, sabe? Sim, eu adorei o insight da Renata. A Renata teve que sair, mas ela deixou uma mensagenzinha e ela falou, né? Adorei tudo. Tô num restaurante e vou jantar. Eu adorei essas empreendedoras que fazem como dá, né? Isso é ótimo. A gente encaixa no que dá. Ela falou, sempre me senti inclinada, né, para coisa de comunicação. Ela se formou em jornalismo.
E o jornalismo preencheu muito ela profissionalmente, mas agora ela está trabalhando com uma marca de roupa feminina. Então, ela está pensando aqui sobre agora, talvez, né, como ela pode unir os dois, né? O que ela está fazendo agora e uma coisa que profissionalmente preencheu ela durante muito tempo, que era o jornalismo, né? E aí, criar uma coisa que talvez até seja mais personalizada ou diferente do que se ela, né, simplesmente puxar só para um lado ou para o outro, que generaliza, né, muito. Com certeza, eu acho que na atualidade, né, na modernidade, sei lá, com o advento da tecnologia, enfim, as coisas ficaram muito, muito mais acessíveis. O criar, o achar alternativas, enfim, ficou tudo mais acessível com a internet. E assim, até compartilhando a minha experiência, né? Desde muito novinha, eu sempre quis ser psicóloga. Mas quando eu estava lá nos meus 18 anos, eu tinha a necessidade também de entrar para o mercado de trabalho. Naquele tempo, eu não sabia, eu era tão estúpida. Eu não sabia que se podia conseguir estágio também através de psicologia, que tu sabe, e que tu tinha um caminho real. Psicologia para mim parecia meio fantástico e não viável, não de acordo com as minhas necessidades aos 18 anos. Então eu fiz toda uma faculdade de administração, que eu não me arrependo, por quê? Porque quando eu fui tomar essa decisão, meu pai queria que eu fizesse direito, porque nossa, bota querer nisso. E quando eu fui refletir, eu queria fazer psicologia, mas eu acho que não vai dar pé agora. Mas que mais que eu gostava de fazer? Eu me lembrava que uma das coisas que eu gostava era de organizar, de brincar de escritório. E que sim, quando eu era pequenininha, que eu ia visitar o meu pai no escritório de terno e gravata, debaixo do ar-condicionado geladinho, eu achava legal. Sim, Então, mais uma vez, né? então Parece besta, mas no final, essas coisas, né? Querer conforto não tem nada de errado com isso. Querer ter não tem status, nada de não tem errado. nada de Então, errado. aquele foi um estímulo positivo do meu pai. Eu também identifiquei, eu gosto de organização. Então, foi Uhum. bacana eu ter feito a faculdade de administração, me deu outras skills. Eu me especializei em gestão da qualidade, eu sei fazer mapeamento de processos, e eu vou te dizer que mapeamento de processos é crucial para o business, sabe? Senão a gente fica muito perdido, né? Toda a questão de processos, tudo documentado, que o sistema de gestão da qualidade. Sou muito grata, sabe? Mas sempre continuei com esse estímulo de que eu quero ajudar as pessoas com seus desafios emocionais. Então eu continuo, sabe? Às vezes leva mais tempo, mas às vezes a gente pode fazer o que nós precisamos fazer e também aquilo que o nosso coração pede para a gente fazer, né? Às vezes Sim. demora mais um pouquinho, mas né? Se você persistir, 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 uma hora vai acontecer. Não, Mas você olha não você aqui desiste. hoje, né? Pensando Olha eu nesse aqui teu hoje, exemplo. Falando com empreendedoras que super precisam, né, parte de processos de mapeamento, mas ao mesmo tempo tendo a sensibilidade, né, do coaching e do entendimento, né, da a neurolinguística, pessoa por da trás do pessoa business. por trás do exato, da humanização também dos processos, né, e do entender. Então, querendo ou não, parece que às vezes a gente cometeu erros no caminho, mas na verdade esses erros são simplesmente você vai entender, né, o porquê deles depois. Eles vão vir e você vai, agora eu entendi como é que eu linko todas as minhas experiências, né, para criar o meu diferencial, para ser única. Porque talvez não vai ter outra coach que estudou processos e que, né, ou que necessariamente, né, fez também uma faculdade de administração. Então, às vezes, essa combinação é que te faz diferente e única, ao invés, né, de ser só mais uma. Tudo e nossa, falou tudo. E com certeza, assim, eu então, paralelamente, fui buscando ferramentas e conhecimentos para ajudar as pessoas com essas questões emocionais. Óbvio que para me ajudar também com as minhas questões Sim, emocionais. sim. E é muito forte isso de que eu, dentro do coach, ajudando os outros, é uma retroalimentação enorme, sabe? Então, hoje em dia, graças à tecnologia, graças a essa democratização do conhecimento,
as coisas ficaram muito mais possíveis, né? A gente pode ir atrás do conhecimento de ferramentas e certificados, seja lá o que a gente for, em paralelo, às vezes, às nossas responsabilidades, até chegar o momento que a gente pode jump, né? Pular e, tipo, esquecer. Não esquecer, porque aí é que tá, que você falou, né? Não existe aprendizado sem falha, né? Quando você erra, você só descobre mais uma forma de como não fazer. É o que Thomas Edison disse, entendeu? Quando o estagiário dele criticou ele, poxa, mas a gente nunca acerta. E daí o Thomas Edison disse, não, a gente apenas descobriu mais uma forma de como não fazer, porque tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, né? A gente cai, a gente aprende, a gente levanta, shake it off, move it on. Eu adoro esses termos em inglês, adoro. A gente não consegue, não perde, né? Então, ó, estamos chegando aqui na marca de 1 hora, então, né, desde que a gente começou, porque estava marcado para as 10h30, mas a gente atrasou um pouquinho. Então, a partir de agora, meninas, quem não tiver pergunta e tiver algum compromisso, né, quiser sair, já estão liberadas. Porém, as que quiserem colocar alguma outra dúvida ou, inclusive, ligar a sua câmera e trocar uma ideia agora aqui com a Tati, esse é o momento. Principalmente, eu aconselho as meninas que ainda ouviram, mas não estão sabendo ainda como aplicar a fazer a pergunta agora. Seria muito útil, né? Porque, às vezes, a gente conceitualiza muito bem, mas quando a gente começa a tentar visualizar, parece um pouco mais difícil, né? Então, acho que é esse processo. E a última dica que eu gostaria de dar, assim, da minha parte, pela minha busca, né, e meu alinhamento de propósito, é que eu senti realmente que eu estava vivendo o meu propósito quando o que eu estava fazendo me dava energia, ao invés de me tirar energia. Foi bem, assim, divisor de águas, sabe? Nossa, isso assim, né? Aleluia! Aquele momento, aleluia, né? Vai ter insight, maravilha. Eu acho que é aí que você consegue definitivamente, porque, mas como é que eu sei se é realmente meu propósito? Se te dá energia, se tu acorda e tu sente assim, cara, que irado que eu vou fazer isso, tá alinhado com o seu propósito. Se você acorda e você fica, ai, mas eu não queria. Aí você me pergunta, Carol, mas é tudo assim perfeito quando a gente acorda, né? E todo dia eu tenho energia? Não, mas, por exemplo, eu às vezes tô sem energia, eu entro na aula, eu saio com energia. Então, não quer dizer que eu tô sempre com energia, eu tô dizendo que quando eu faço aquilo, eu termino e eu tô vibrando, eu tô assim, eu ainda tô, tipo, sabe, degustando o que eu senti. Então, exatamente, essa é a pergunta, uma das 5 perguntas lá. Como você se sente quando executa determinada atividade? Prestem atenção nisso que a Carol disse. Me sinto bem, me sinto feliz, me sinto energizada, me sinto motivada, me sinto contribuindo, me sinto nas nuvens ou não. Tipo, me sinto normal. Aí não é só mais um trabalho, é só isso. E acho que a questão também é entender que às vezes não está só conectado com exatamente o que você né, diretamente está fazendo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa assim, então se eu, sei lá, trabalho, né, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Teve uma época do meu business que eu estava fechando o negócio e eu não sabia o que eu ia fazer depois. Aí eu fui e pensei assim, nossa, eu não quero ficar parada. Então eu fui e comecei a contactar empresas para fazer o Instagram e ajudar elas com redes sociais, né? Enquanto eu ainda descobria qual era o meu próximo negócio. E aí, a menina da loja que eu fui, ela falou assim, olha, eu até quero te contratar para fazer meu Instagram, mas eu gostaria que você viesse e trabalhasse na loja, né? Ou seja, trabalhasse lá como atendente da loja. E no início eu fiquei meio assim, eu falei, não sei, mas eu tinha gostado tanto da loja, das pessoas, e eu tinha pedido tanto aquele sinal, né, para Deus, para o universo, que eu falei, eu tenho que seguir isso, porque se eu não tentar, eu não vou saber. Então, eu aceitei o trabalho. E por mais que eu estivesse lá pensando, nossa, esse não é o trabalho da minha vida, eu entrava na loja e eu me sentia energizada. Eu me sentia em volta de coisas bonitas, com pessoas legais, conhecendo a comunidade, né, de onde eu morava. E eu senti que o meu propósito ali era simplesmente
me abrir para a comunidade de onde eu morava, né? Naquele momento, aprender a receber, porque tudo eu fazia, eu ficava no caixa só recebendo dinheiro. E eu acho que foi um sinal do universo dizendo: você não está aberta a receber dinheiro, você acha que ganhar dinheiro é difícil. Eu vou te colocar no caixa de uma loja para te perceber que as pessoas gastam dinheiro em coisas bestas, que dinheiro é só uma ferramenta. E eu via as mulheres, $300, não tava nem aí. Às vezes as compras dela davam tipo $1.000. Eu ficava com vergonha de dizer. Eu falava, deu 1.290. Oh. E elas, pum, dava o cartão e iam embora, felizes. E eu fiquei, cara, eu tô aqui nessa de crença limitante de receber dinheiro, enquanto tem tanta abundância nesse mundo, tá entendendo? Eu tava com uma visão tão limitada de escassez que eu nem conseguia ver a abundância. E aí eu falei, Carol, agora é o momento de tu quebrar isso. E eu comecei, passo os cartão, 2.499. Eu falava alto ainda. Eu fui gastar, pessoal. Eu fui exercitando ficar confortável, até que, de repente, eu estava confortável. E aí o universo falou, agora é enough. E me deu essa nova oportunidade, e agora eu tô aqui. Então, eu senti, entendeu? Que propósito, às vezes, também é isso. É você simplesmente se abrir a aprender o que você precisa naquele momento, para daí sim você conseguir, né, dar o próximo passo de expandir. Porque se eu tivesse agora ensinando empreendedoras no nível de escassez que eu estava, não seria a mesma coisa, tá entendendo? Não seria tão natural e não ajudaria tanto. Então, eu acho que foi super, assim, teve o seu propósito, fez parte da minha jornada, mas não é o que eu quero fazer pro resto da vida, trabalhar em loja, né? Então, eu tive que tirar o melhor daquilo e depois move on. Guria, que experiência abençoada, né? Que oportunidade maravilhosa. E mais maravilhoso ainda que tu estava aware enough para entender de que servia aquela experiência. Isso é maravilhoso. É importante também, né? E muitos tem feedbacks. Uma voz interna muito forte também, né? Tenho, eu desenvolvi bastante com, né, muita prática. Eu acho que hoje em dia eu falo com mais naturalidade, mas na verdade houve muito, né, esforço inicial, né, para conseguir realmente entender as lições. E eu acho que para mim é uma prática mesmo, de toda vez que eu tô num lugar eu falo que o que eu tô fazendo aqui, né? Literalmente, assim, tipo, o que eu tô fazendo? Como eu posso servir aqui nesse momento, né? Quem é a pessoa que eu posso ser? Como eu posso utilizar isso para o meu aprendizado? E eu acho que isso faz muita diferença em como a gente absorve cada experiência, né, de vida. E tô adorando os feedbacks aqui. A Julie falou que já fez, né? Muito obrigada, já fiz conte contigo e foi muito positivo. Só agrega e faz a gente alavancar. Isso mesmo, é assim que eu sinto também. Ai, obrigada. Que bom. Essa questão de reconhecer dinheiro é punk. Eu estou aberta hoje para receber, mas ainda travo. Talvez você precise isso, vai jogar um banco imobiliário, vai praticar, né? Coisas que... bom trabalhar no caixa. Julie vai trabalhar no caixa, ficar com dinheiro, tocar no dinheiro, pegar a energia do dinheiro. Às vezes isso é muito bom. Observando as pessoas no supermercado, entendeu? Até você tem que... Ou vai para a natureza e olha, né? Abundância de verde. Tipo, vai em lugares... eu sou muito visual. Eu não aprendo só por pessoas me falando ou por repetição de autoafirmação, entendeu? Eu preciso experienciar a coisa para absorver. Eu sinto que quando é só, como a gente falou, né? Só num conhecimento e tu não põe no papel ou tu não coloca em prática, parece que tu ainda não absorveu aquilo. Então, talvez por isso, Julie, que você possa estar de vez em quando travando. É porque quando ainda é muito racional e não realmente, né, incorporou no seu ser aquele aprendizado, ele é ainda um tanto raso, mas isso é normal. Eventualmente ele vai aprofundando e aí mais natural, né, ele fica. Na verdade, no caso da Julie, a gente precisa o quê? Identificar de frente as crenças limitantes, né? E depois identificar os sabotadores, que são os traumas que a gente teve na infância que geraram emoções negativas, entendeu? E daí que a gente uma hora volta aqui para falar só sobre os sabotadores. Sim. Entendam que os sabotadores, eles não são do mal, eles existem lá dentro da nossa cabeça, do nosso inconsciente,
com a finalidade única de nos proteger, de nos proteger. Quando nós somos crianças, o nosso instinto de sobrevivência, ele está muito... Porque nós somos tão frágeis, certo? Quando somos crianças. Então, a gente está muito atento a todos esses estímulos de ameaça ou não ameaça, de ameaça ao conforto, ou familiaridade, entende? Então, quando nós sofremos emoções negativas, né? A nossa mente vai criar mecanismos para nos proteger de sofrer aquela, vamos chamar de violência, seja violência física ou emocional, entendeu? Daquela dor, daquele sofrimento. A nossa mente nos protege de dor e sofrimento. O nosso instinto de sobrevivência nos protege para que a gente se mantenha vivo, óbvio, mas também protege o nosso sistema emocional, entendeu? Para a gente conseguir desempenhar as atividades de sobrevivência, sabe? E tudo isso é para nos proteger. Então, os sabotadores, eles às vezes não até são agradecer, inimigos. né? Agradecer, tipo, obrigado pela lição, mas eu ainda assim escolho estar aberta a receber, né? Eu ainda assim sei que existe... Mas o sabotador exagera, ele exagera muito. Ele tem que maximizar qualquer risco para te correr, entendeu? Para te não ficar ali comendo mosca. Então, a gente precisa realmente identificar e se enfrentar nossos monstros nesse sentido. Então, é o segundo passo. Sim. Então, é isso, não adianta. E daí, assim, ó, a gente daí, no segundo momento, identifica os traumas e a gente vai buscar recursos para realmente curar esses traumas. Mas o que é tão interessante é que uma vez que a gente identifica o sabotador e quais as características desse sabotador, a gente fica tão mais atento às nossas atitudes e o que a gente faz no dia a dia que está toda hora nos sabotando, toda hora. E essa prática, a prática, ela gera reprogramação também, né? Porque, assim, o seu cérebro ele vai ter a tendência de automaticamente, né, ter aquele sentimento ou até aquela reflexão, né, o pensamento, mas quando você para ele e fala, não, só um minutinho, né? Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô pensando assim? Por que eu tô bloqueada? Tu tira ele do automático, né? Tu para, né, ali e reprograma ele, né, com um novo pensamento. Então, até às vezes você, né, Julie, se você está no seu trabalho com dificuldade de cobrar, pratica gratidão. Nossa, obrigada, né, por eu estar, né, podendo receber, né, ou através da minha empresa podendo receber isso. E também outra coisa que uma das coisas que me fazia assim me sentir muito mal, uma das crenças, né, era a questão de que eu achava que eu recebendo eu estava tirando do outro. E a gente não, né, uma das crenças, né, que é muito isso, assim, se eu tô recebendo, então alguém tá perdendo, ou tá, né, gastando, tá? Então eu tô tirando de alguém para receber. E o que eu precisei simplesmente fazer era dizer assim, toda vez que eu, né, cobrava alguém, eu dizia assim, que você receba isso em dobro. Isso me ajudou muito. Por quê? Olha que boa dica, Julie. Porque isso me tirava a culpa de pegar o dinheiro, entendeu? Eu falava assim, olha, que você receba isso em dobro. E aquilo foi o que, né, eu precisei fazer por alguns meses até, sabe? Para realmente reprogramar, né? Não é assim, uma vez só acabou, tá feito. É uma reprogramação que demora alguns dias ou talvez até meses, dependendo do Para a gente como conseguir reprogramar algo em nível consciente, a gente precisa de muita repetição. Repetição, repetição, repetição. Muita repetição. Muita, 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 muita. Por isso que eu mesma também estou buscando, digamos, terapias que trabalham com nível inconsciente, como hipnose e regressão. Eu mesma já não tenho. Eu fiz barra de Axis, eu tive algumas experiências assim. Eu acredito na energia, eu acredito no passe, eu acredito na oração, eu acredito em tudo. Mas para curar traumas em nível inconsciente, eu entendo que só trabalhando a nível inconsciente. Mas o coaching, o trabalho que a gente desenvolve juntos, o trabalho de autoconhecimento, de identificar os teus sabotadores em nível a nível consciente, também já vai ajudar para o caramba,
Porque quando você identifica quem é o seu monstro, primeiro que ele quase se dissolve, porque tu começa a ver nas tuas ações onde é que tu tá se sabotando. E segundo, que sem essa identificação, como é que a gente não pode lutar contra algo que a gente não vê, né? Que nem esse vírus que está aí hoje em dia. Como é que a gente luta contra ele se a gente não vê eles? Então a gente tem que lutar o interno. Assim como no vírus, a gente tem que trabalhar no sistema imunológico para lutar contra os nossos sabotadores, a gente tem que trabalhar com o nosso sistema emocional, entende? Sim. Mas se você não identifica ele, você vai ser para sempre vítima dele. Quando você identifica, enfrenta ele, aí você toma uma decisão, entendeu? Vamos para cima ou vamos sucumbir? Que é o empoderamento, né? Isso que é o empoderamento, quando você, né... assume as rédeas. Você toma as rédeas, exatamente. E isso exige, nem você falou, né? Muitas vezes, eu trabalhei muito com a hipnose e eu acho que é positivo, né? Porque tem coisas que nem a gente sabe de onde é que tá vindo. E tem pessoas que eu percebo que realmente quando chegam num nível de bloqueio que elas racionalmente não conseguem mais ultrapassar, né? Que elas precisam de alguma técnica um pouco mais profunda, porque... E eu precisei, então eu sou uma delas, e eu acho que a maioria de nós também tá nesse caso, né? Mas quando tu, definitivamente, se tu tem uma trava, que tu já tentou de tudo, né? Que tu tá ali na batalha e ainda não sentiu necessariamente, né? Nenhum, pelo menos, né? Que progrediu e que realmente você tá travada, a hipnose, ela realmente te ajuda a acessar, né? Esses arquivos de uma forma, né? Mais, digamos assim, driblando, né? A nível mente inconsciente, que é quando onde as emoções isso. estão guardadas. Faça com alguém que você confie, né? Porque a técnica, ela A hipnose só funciona se tu confiar, né? A hipnose só funciona se tu confiar o suficiente no hipnólogo, entendeu? A ponto de baixar justamente, de relaxar o suficiente, a ponto de relaxar todas essas barreiras, de botar para dormir estes defensores que nós temos, entendeu? Que estão lá para nos proteger, só consegue acessar quando eles baixam a guarda, entendesse? Então, isso que a hipnose, eu acredito que faça, sabe? Mas o mais importante, não adianta também ir direto na hipnose, ir direto fazer... então, que eu ia dizer que esse material que eu tinha acesso dizia justamente isso. A questão não é se você tem ou não traumas, experiências negativas, Ana. A questão é quais traumas e o quão profundo eles são. E daí que nesse material eles colocam ali, eles dividem os sabotadores em 10 categorias, muito interessante. Me identifiquei muito com alguns dos sabotadores. Eles colocam ali até as mentiras que os sabotadores contam pra gente. E eu fiquei, o quê? Como é que isso é mentira? Isso é tudo verdade. Exato. Eu acho que essa é a parte importante, né? Quando a gente acredita na mentira, né? E aí que a trava basicamente é quando você não consegue ver claramente, né? Como se você andasse com óculos escuros e achasse que a vida é assim. Aí tu tira o óculos escuro e fala, mas a minha vida inteira eu achei, né, que era assim, que era, sei lá, não era tão claro, ou que não era tão possível, né? Ou que não era para mim. E aí, quando você vê, você chegou lá e você nem sabe, né? Você fica, nossa, como é que eu cheguei aqui, né? E foi vários pequenos passinhos, né? Nessa descoberta. Sim, tudo é um processo. Ao que então, parece, nada acontece do dia para a noite, certo? Queria agradecer muito, muito, muito mesmo você, Tati. Eu acho que foi assim, fenomenal. Até, né, para mim, eu já tirei muitos insights daqui, sempre aprendo muito com você. Ai, meninas, não é? Coisa boa. É isso que nos dá energia também, né? É isso que eu falo. Por isso que muito do meu curso é relacionado com essa questão, né? De transformada para transformar. Porque eu acho que quando a gente se transforma, quando a gente transforma algo na nossa vida, a gente quer passar, né, para as outras pessoas. A gente quer que as pessoas também tenham acesso àquilo. Né? Então, não é só ajudar, é realmente transmitir, né? Você está transmitindo aquilo e compartilhando, né? Porque eu acho que o ajudar carrega um peso, né? De uma pressão que você tem que ajudar a pessoa. É mais compartilhar, transmitir, entendeu? De tipo assim,
inspirar, né, motivar. Essas são palavras mais leves, né, que nos ajudam a refletir. Eu acho que você, Tati, é bem isso, assim, você tem muito, assim, esse poder de inspiração, de motivação e muito conhecimento. Então, a gente vai fazer um pequeno materialzinho para todas as meninas terem aí também o seu contato, né, os seus links e tudo. E a gente Sim. passa para você mais os detalhes para todo mundo que participou aqui. E, Tati, muito Sim. obrigada. Você quer encerrar com uma mensagem aí, falar alguma coisa? Não, é isso, só, né? É isso, entendeu? Como é que eu me sinto fazendo o que eu estou fazendo? Feliz, chega a ficar arrepiadinha até, muito feliz, muito feliz. Sim. E sim, às vezes, né, não é do dia para a noite, mas o importante é manter essa caminhada. Eu me formei em coaching, decidi começar né, a retomar o meu propósito em 2014, pessoal. Isso que é importante também falar, né? Não tem uma idade, não tem um momento. E daí veio outros objetivos, eu fui para a Austrália, isso ficou completamente de lado até eu achar a Carol, e daí, nossa, nossa relação é tão bacana. Me diz uma coisa, tu tem uma pulseirinha igual a essa? Tu tá vendo? Nossa, Eu não acredito! Nós Era somos da muito. Eu minha acho que essa mãe. coisa mais legal também de ver o seu propósito, que eu acho que é bom marcar aqui para as meninas. Quando você começa a ver o seu propósito, você atrai pessoas como você. Sabe quando você trabalha num trabalho que você entra lá, você fala, ninguém aqui é que nem eu, né? Você parece que você não tem a mesma, às vezes, também conexão com as pessoas, né? Você não, às vezes, necessariamente se identifica. Então, eu senti sempre muito que quando eu comecei, cada vez mais que eu fui me alinhando com o meu propósito, também as pessoas que começaram a chegar até mim estão mais alinhadas com quem eu sou, né? Os meus clientes, as minhas, né, colaboradoras, as minhas parcerias. Hoje em dia estão muito mais alinhadas com as pessoas que eu quero, né, realmente, enfim, me relacionar do que antes, né? Então, isso é bom você analisar também, né? Quem você está atraindo, como você está se sentindo, né? E aí, E como está a sua energia? como Porque a está forma como a gente se encontrou, e a gente não se encontrou fisicamente, né? A gente se encontrou nessa rede a gente web. nunca se conheceu pessoalmente, Nunca, vocês acreditam? Nunca. Mas a gente, nossa, sempre teve numa conexão muito, muito parecida, assim. E eu queria contar para vocês que no momento que eu conheci a Carol e que ela me estimulou a retomar a questão de coaching e tal, eu estava nesse momento de introspecção. Eu passei por um momento em que eu quis elevar a minha energia para atingir meus objetivos lá na Austrália. Então, eu passei por um período em que eu ficava em silêncio, depois eu escutava mensagens positivas, depois eu fazia meditação, e isso assim de uma forma quase que diária, e foi nesse período de alta vibração que tu me mandou uma mensagem, mulher. É assim que Tudo funciona, né? Porque aconteceu. quando você tá energizada e conectada, você também, eu descobri isso, você tem acesso. Acesso. Você tem acesso. Acesso ao quê? Às ideias, acesso às oportunidades, acesso às pessoas, acesso a coisas que você vai atraindo. Porque quando você está vivendo o seu propósito, você está colaborando com o coletivo, né? Porque existe um propósito coletivo e existe um propósito individual. Você vivendo o seu individual, você está servindo o coletivo. Automaticamente fluem mais coisas para você. O sucesso vem disso, eu acredito muito, sabe? O sucesso vem de você estar alinhado com o seu propósito individual, colaborando com o coletivo, e automaticamente a natureza faz o quê? Ela quer, né, te dar abundância para que você continue naquela jornada. Então, também outro indicador aqui, a gente já falou de alguns, né? Além da sua energia, como você se sente, né? As pessoas que você atrai. E o outro é o acesso. Se você está tendo muito acesso, você está no caminho certo. Se você está se sentindo escassa, bloqueada, você pode estar um pouco fora, né, de alinhamento, e automaticamente é a vida te dizendo, não é por aí. Não é Então, desse pare e lado, pensa um vem para pouco cá. antes. Pare e pensa.
Com certeza. Percebam os sinais, esse já foi um, né? Você chegou aqui por um motivo, virão muitos outros, estejam abertas, porque se a vida está mostrando isso para vocês, é porque ela também sabe que vocês são capazes e que vocês têm algo a entregar. Não é por acaso, não é diferente para mim, para você, para a Tati, é tudo igual, gente, e é só uma diferença de personalidade, né? De escolhas específicas, mas né, no grande esquema das coisas, nessa perspectiva mais ampla, né, do que está acontecendo, é basicamente isso. Se você conseguir se alinhar com o seu propósito individual, você vai contribuir com o coletivo, automaticamente você vai ter acesso à abundância e prosperidade, tudo isso vai ser uma consequência. Com certeza, amada. Muito obrigada, muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Tati. Vamos trazer você de novo só para falar então de crença limitante. Já gostei do próximo tópico. Quem sabe daí dessa vez você faz uma live comigo, que eu iria adorar. Eu estou jogando, aumentando a zona de conforto dela. Estou empurrando aos pouquinhos. Isso aí! Te agradeço muito por todo esse suporte. Você realmente é um grande estímulo para mim, a minha amiga mais empreendedora. Eu sou. E às vezes é isso, né? A gente tem que assumir o que a gente é e parar de lutar contra. Isso aí. Então tá, um beijão. Pessoal, obrigada por todas, pelas perguntas e participações, e a gente fica em contato aí. Aguardem o material aí com os contatos de todo mundo. Beijo. Maravilha, beijo. Até mais. Boa semana. Tchau,